Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Pai querido, Pai amado, nós organizamos uma conferência chamada Viva. Nosso trabalho é orar, jejuar, clamar. Nós fizemos isso, mas nós não podemos abrir o mar, nós não podemos tocar corações, nós não podemos mudar vidas. Só o Senhor pode fazer isso. Nós vamos estar expostos à Tua Palavra nos próximos 40, 50 minutos. Usa a Tua Palavra para falar conosco. Usa a Tua Palavra para falar comigo. Que todo impedimento, que todo embaraço, que toda dificuldade, que toda interferência do inferno seja repreendida. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, total, plena liberdade nesse lugar de falar conosco. Todo espírito de resistência, todo espírito de distração que arrebata os pensamentos, toda preocupação exacerbada que leva a mente para o amanhã, todo sentimento de culpa que tira a pessoa do presente, todo conflito que alguém tenha passado, deixado em casa, e que a pessoa está aqui, mas está presa a isso. Deus, que os nossos corações estejam abertos, que os nossos ouvidos estejam atentos, que o Teu Espírito Santo possa falar, que a Tua Palavra tenha total primazia no nosso meio, e que ela não volte para Ti vazia, antes faça o que Te apraz. Em nome de Jesus, diga amém. Gênesis é o livro do início de todas as coisas, é onde você vê o modelo ideal. Jesus disse sobre o divórcio, no início não era assim, porque o início é um padrão estabelecido por Deus, daquilo que seria ideal para todas as coisas. Deus cria o homem e lhe dá uma família. Deus não dá uma igreja, Deus não dá uma empresa, Deus dá uma esposa. E esse é o primeiro modelo que vemos daquilo que seria o modelo divino de felicidade, de bem-estar, né? Uma família formada por um homem, por uma mulher, seus filhos, vivendo num jardim, um jardim plantado por Deus, um lugar marcado por beleza, por harmonia, prosperidade. Tinha ouro lá, não sei para que ouro no Éden, mas tinha, porque Deus é um Deus de prosperidade. E um lugar de alegria. Não havia espinhos naquele jardim, não havia nada que pudesse feri-lo, machucá-lo, não havia culpa, não havia vergonha entre eles, não havia medo, não havia desigualdade, nem desigualdade entre homem e mulher havia, não havia nenhum tipo de escassez. Eles eram plenos, eram felizes. E o melhor de tudo, eles tinham plena comunhão com Deus, total comunhão com Deus. O dia do homem e da mulher começava com uma reunião com Deus. Deus ia ter com eles ao início de cada dia, ao fim e ao início de cada dia. Então esse é o ambiente perfeito. Nós temos a imagem de Deus. Esse texto que lemos diz, Deus nos criou a sua imagem. E claro, não diz respeito a aspecto físico, né? Porque o homem e a mulher, ambos têm a imagem de Deus. Se fosse fisicamente essa imagem, ou a mulher teria a imagem de Deus, ou o homem. Mas não, ambos têm a imagem de Deus, porque não é física. Nós temos a imagem de Deus porque nós somos seres espirituais. Como Deus é espírito. Nenhum animal tem espírito. O ser humano tem espírito. Nós somos seres racionais, capazes de pensar, capazes de criar como Deus. Às vezes os cientistas, homens inteligentes demais, que criam coisas fantásticas, eles, a partir de suas descobertas, eles se afastam de Deus. Algo estranho. A inteligência do homem, a capacidade do homem de criar conhecimento, de produzir coisas fantásticas, é uma prova de sua origem divina, de sua capacidade de criar como Deus, um ser criativo. Nós somos seres sociais,
relacionais, como Deus é um ser acessível, relacionável. Nós somos capazes de amar, de perdoar, de nos entristecer. Somos sentimentais, temos sentimentos, como Deus é capaz de amar, de se arrepender, de irar-se. Claro, de uma outra maneira, mas Deus é um Deus que tem sentimentos. Mas com destaque absoluto, nós temos a imagem de Deus porque somos seres morais. Nós fomos criados santos, justos, bons, como Deus, um ser moral, santo, justo e bom. É esse conjunto de características que nos identifica com Deus. Ter a imagem de Deus é isso, é ter inteligência, sentimentos, poder de criar, mas principalmente sermos seres morais. Isso indica pelo menos 3 coisas. O fato de Deus ter nos criado à sua imagem indica pelo menos 3 coisas. Primeiro, indica que havia um padrão moral estabelecido por Deus, desejado por Deus ao nos criar. Se Deus, sendo santo, sendo justo, sendo bom, Ele cria um ser semelhante a Ele, à sua imagem, o que Deus esperava? Deus esperava que esse ser, criado à imagem dele, também fosse santo, também fosse justo, também fosse bom. E por que não somos, pastor? Porque o pecado nos tirou essa capacidade, nos desfigurou essa imagem, nos embaçou essa imagem divina. Nós perdemos a capacidade de sermos santos, de sermos justos, de sermos bons naturalmente como Deus. É um esforço para a gente, todos nós hoje, tentar ser bom, tentar amar. Mas na versão original não era assim. Na versão original nós vivíamos um padrão perfeito, moral, como Deus nos criou. Em segundo lugar, o fato de Deus ter nos criado à sua imagem indica que há um propósito eterno para nós. Porque se Deus, Ele sopra em nós um espírito eterno, é evidente que Ele tem para nós um propósito eterno. Quando Ele foi criar todas as coisas, Ele disse, haja as plantas, né? Haja os mamíferos, os répteis. Mas quando Ele foi criar o homem, não. Ele cria o homem com suas próprias mãos e, diferente de toda a criação, Ele sopra nas narinas do homem o seu espírito eterno. Então, o ser humano tem dentro de si um espírito eterno. Por isso que nós não somos afeitos à morte. Por isso que nós não nos conformamos à morte. Por quê, pastor? Porque nós não fomos feitos para morrer. Porque nós temos dentro de nós um espírito eterno, né? Então, não teria sentido Deus nos dar um espírito eterno se Ele tivesse para nós um propósito temporário. O propósito que Deus tem para nós não se resume a esta vida, mas é um propósito eterno. Em terceiro lugar, a imagem de Deus em nós indica que o Criador desejou se relacionar conosco. Deus nos fez com espírito, como Ele é espírito. Deus nos fez com a capacidade de pensar e de sentir como Ele pensa, como Ele sente. Então, se Ele é espírito, Ele pode se comunicar conosco, porque temos espírito. Se Ele é o Criador, Ele nos deu uma mente pensante, porque Ele pode se comunicar conosco, porque somos inteligentes. Ele é um ser relacional, então Ele nos fez seres sociais como Ele. Veja, Deus nos criou de uma maneira que isso gerasse uma identidade entre o ser humano e Deus. Que isso pudesse produzir algum tipo de aproximação. Dentro de nós, um espírito clama por um Criador. Espírito, diferente de alma, o espírito tem sede de Deus. E o homem indaga, o homem pergunta, em qualquer cultura que você for, mesmo que ele nunca tenha contato com algum missionário, aquela tribo vai adorar o tatu, vai adorar a lua, vai adorar o sol, vai adorar uma árvore gigantesca, o boto cor-de-rosa. Por quê, pastor? Porque Deus colocou no homem um desejo dele, um desejo por ele. O Espírito, Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele.
Ele esperava que nos alegrássemos com aquilo que Ele se alegra. Ele esperava que nós sentíssemos repulsa por aquilo que o enoja. Ele esperava que nós sentíssemos como Ele. Mas o que aconteceu, pastor? O pecado nos afastou desse alinhamento, dos sentimentos que Deus tinha. Por causa do pecado, o homem não consegue fazer o bem que foi criado para fazer. Por causa do pecado, o homem passou a ser atraído pelo mal, que entristece a Deus. Por causa do pecado, o homem agora passou a sentir orgulho daquilo que Deus abomina. Por causa do pecado, o homem passou a chamar de certo aquilo que Deus condena. E como os nossos pecados, diz Isaías, faz separação entre nós e Deus. O propósito de Deus deixou de se cumprir em nós por causa do pecado. O relacionamento entre nós e Deus foi prejudicado por causa do pecado. O padrão moral que Deus estabeleceu para nós se perdeu por causa do pecado. O pecado gerou um padrão moral distorcido daquilo que foi originalmente criado por Deus. O pecado nos afastou do propósito eterno para o qual Deus nos criou. E o pecado nos tornou inimigos de Deus, diz Paulo, em vez de amigos, aquilo para o qual fomos criados. Mas assim como Deus procurou Adão, porque o pecado afasta o homem de Deus e Adão se esconde de Deus, mas Deus, mesmo conhecendo o pecado de Adão, Deus ele se aproxima, ele procura Adão. Deus também procura o homem pecador. Deus procura o homem, ainda Deus mantém de pé os seus propósitos eternos para o homem. Deus ainda espera do homem um padrão moral. Deus ainda acredita no homem. Deus ainda deseja se relacionar com o homem. Assim como Adão produziu lá uma solução ineficaz, uma solução provisória, porque ele fez uma roupa de folhas. Aquilo no outro dia já estaria seco. Mas Deus providenciou uma solução definitiva, uma pele de animal, animais, eu acredito, para fazer roupa para os dois. Deus também providenciou uma forma de se aproximar do homem, de restaurar o homem ao seu padrão original, de levar o homem a uma condição parecida com aquela do Éden. Deus tomou pelo menos 5 medidas para aproximar-se do homem. Primeiro, Deus passou a se revelar pessoalmente, através de profetas. Deus falava com esses profetas e Deus passou a transmitir mensagens ao homem. Deus nunca se afastou do homem. Segundo, Deus decidiu escrever um livro a respeito dele. Um livro que fala da sua vontade, dos seus planos, do seu caráter. Onde o homem pode ler esse livro e conhecer o plano de Deus para ele. Terceira providência, ele pessoalmente desceu. Ele se fez carne. Ele veio através do seu Filho à terra para falar conosco, para morrer na cruz, para nos resgatar do pecado. Quarta providência, Deus planejou uma igreja, um lugar de abrigo, uma casa espiritual, onde o seu povo pudesse se reunir, se fortalecer, ser abastecido, ser orientado, ser edificado. A igreja é um projeto de Deus, é a arca para a salvação. Em quinto lugar, Deus enviou o seu próprio Espírito para morar em nós. Deus enviou o Espírito para testificar que somos filhos, para nos conduzir em toda a verdade. Um Espírito que nos vivifica, que acende em nós a chama, a capacidade de agradar a Deus e se relacionar com Deus. Foram medidas que Deus tomou para nos aproximar dele. Mas o Espírito Santo, é isso que eu gostaria de falar com você nessa noite. É a pessoa mais importante na caminhada cristã. Sem o Espírito Santo, a palavra não faz sentido. Sem o Espírito Santo, você não é capaz de crer naquilo que um profeta prega. Sem o Espírito Santo, os propósitos de Deus ficam loucura para você. Os planos de Deus não fazem sentido para você. Jesus não se encaixa na sua vida. É o Espírito Santo que
permite, que possibilita qualquer relacionamento com Deus. Somente por meio da pessoa do Espírito Santo, nós podemos viver algum padrão moral aceitável por Deus. Somente por meio do Espírito Santo. Somente por meio do Espírito Santo nós podemos cumprir algum propósito de vida que Deus estabeleceu para nós. E somente por meio do Espírito Santo nós podemos alinhar a nossa mente e o nosso sentimento com os propósitos de Deus, com a mente de Deus, com os sentimentos de Deus. Ninguém pode fazer isso por sua capacidade, por sua inteligência, por meio da religião, por algum meio humano, somente por meio do Espírito Santo. Vamos pensar sobre esses 3 pontos. Primeiro, somente o Espírito Santo pode nos ajudar a viver o padrão sonhado por Deus para nós. Somente por meio do Espírito Santo você pode viver algum padrão que agrade a Deus. Algum padrão moral que torne você aceitável a Deus. Somente por meio do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, Paulo diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Precisa de um dicionário para entender essas coisas aqui, é muita coisa. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. A lista continua. Parece a chamada do inferno, né, irmão? Porfia, presente, inveja, contenda, dissensão. Não tem coisa que eu não sei, mas sei que é só coisa ruim, não tem coisa boa. E ele diz, essas obras são manifestas, são conhecidas, são comuns à família, à raça humana. São as chamadas obra da carne. Ele está dizendo, na carne, é isso que nós vamos produzir. Se você for viver na carne, você vai viver sob inveja, sob briga, dissensão. Sabe, é isso, porque é isso que a nossa carne produz. No versículo 22, ainda de Efésios 5, Gálatas 5, Paulo vai falar do fruto do Espírito. Espírito com E maiúsculo, porque não é do Espírito do homem que ele está falando. Não é fruto do Espírito do homem. É fruto do Espírito de Deus, do Espírito Santo. E ele diz que o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, gozo, alegria ou gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí aqui é a chamada do céu. É isso que o Espírito Santo produz. Só o Espírito Santo nos permite viver isso. Viver com paz, viver com amor, viver com bondade, viver com fé, com alegria verdadeira. Veja, não há técnicas humanas que possam lhe permitir isso. Porque a condição que vivemos de pecadores, nós só vamos produzir obras à carne. Só o Espírito Santo. Na carne não dá. Só o Espírito Santo nos permite viver o padrão moral que Deus tem para nós, o padrão de felicidade que Deus espera que vivamos. Em segundo lugar, precisamos do Espírito Santo para cumprir nosso propósito, o propósito para o qual Deus nos criou. Precisamos do Espírito Santo para viver o propósito para o qual Deus criou cada um de nós. Precisamos. Deus nos criou para quê, pastor? Com que propósito? Deus criou você para você ser feliz. Deus criou você para você ser próspero. Deus criou você para você glorificar a Ele. Quando alguém olhar para você, como você vive, como a sua vida caminha, você refletir glória, você refletir o amor de Deus, você refletir o caráter de Deus, a grandeza de Deus. Então, você foi criado para glorificar a Deus. Mas nós não vamos conseguir isso na carne, sujeitos ao pecado. Só o Espírito Santo vai nos permitir viver o propósito que Deus nos criou. Efésios capítulo 5, versículo 22,
partir daí, Paulo vai dizer o seguinte, versículo 22. Primeiro ele fala às mulheres. Ele diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. No versículo 25 ele vai falar aos homens. Ele diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Veja que interessante, é um mandamento para o homem e um mandamento para a mulher. Um mandamento. Diga, um mandamento. Essa é uma característica da Bíblia naquilo que é fundamental. Deus não chega para Adão e fala assim: Adão, eu vou dizer aqui as 300 árvores que você não pode comer. Não, uma árvore. Paulo não disse para o carcereiro que queria se matar: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo falou assim: vou te dar os 357 passos para ser salvo. Não, crê em Jesus, é simples. Naquilo que é fundamental, a Bíblia vai ser simples. Por isso, a Bíblia é simples aqui. Porque a felicidade no casamento para Deus é algo fundamental. Tem a ver com o nosso propósito nessa terra. Porque antes de tudo, Deus deu uma esposa para o homem. O padrão de felicidade para Deus é esse, é a felicidade no casamento. Então Deus estabelece apenas um mandamento para os homens: vós maridos, amai vossas mulheres. Ponto. Coloca um ponto aí, Paulo. Coloquei isso. Vós mulheres, sede submissas a vossos maridos, como ao Senhor. Amém. Simples assim, simples demais. Pastor, mas tem um livro que dá 300 passos para a mulher, 500 passos dos papéis do homem. É verdade, tem que fazer muita coisa para vender livro, né? Mas a Bíblia é simples, irmão. A Bíblia é isso aqui. Um dever, um mandamento. É isso aqui. A questão é que há uma grande diferença entre ser simples e ser fácil. Nem tudo que é simples é fácil. Por isso, nenhum ser humano, exceto Cristo, conseguiu cumprir mandamentos fundamentais de Deus. Quando Deus foi estabelecer todos os mandamentos para a vida humana, Deus resumiu tudo em 10 mandamentos. 5 mandamentos ligados a Ele e 5 mandamentos ligados aos relacionamentos interpessoais. 10 mandamentos, tudo simples. Mas ninguém conseguiu cumprir, ninguém, exceto Cristo. Por quê, pastor? Por causa da nossa natureza, que não consegue fazer o bem que deseja fazer, mas faz o mal que não quer fazer. A lei de Deus é simples, ela é reta, é fácil de entender, mas ninguém conseguiu cumpri-la. Romanos 3:23, Paulo explica, Paulo diz: porque todos pecaram, ou seja, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos perderam a imagem perfeita de Deus. Todos perderam a capacidade de sentir, de pensar, de agir como Deus, o padrão moral, o propósito, foram afastados. Aí eu volto lá para Gênesis, capítulo 3, quando o primeiro casal peca, Adão e Eva pecam, e Deus se dirige para a mulher. Gênesis 3:16, Deus diz para ela assim: o seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Uma coisa estranha. Isso aqui é difícil de entender. Estou falando aqui como pastor que prega aqui há algum tempo. Deus olha para a mulher e fala assim: olha, você vai desejar teu marido, e ele vai dominar você. Aí eu preciso entender o que é desejo em Gênesis. Como esta palavra é usada, qual a conotação que ela assume. Gênesis capítulo 4, versículo 7, fala de novo de desejo. Aí agora é Deus falando para Caim. Deus diz para Caim assim: o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Veja que o ser humano caído, ele vai viver em conflito com os seus desejos. Deus diz para ele assim: sobre ti será o seu desejo, mas você tem que dominá-lo. Você não pode ser controlado por esse desejo. Deus está falando de conflito. Haveria uma luta interna dentro de todo ser humano entre o que ele quer fazer, entre o que ele pensa e aquilo que ele deseja. Às vezes ele quer uma coisa racionalmente, mas deseja outra. E a guerra vai ser quem controla quem. A mulher,
Em outras palavras, vai lutar com esse desejo. Como todos nós lutamos com os nossos desejos até hoje. Quem não luta com seus desejos aqui, irmão? Então, Gênesis 3,16 é uma declaração de guerra. É uma declaração de conflito. Deus está dizendo para a mulher, você vai viver uma relação de conflito. De desejar o teu marido, mas você não vai querer ser dominada por ele, porque ele vai querer te dominar. É uma declaração de guerra. Por quê, pastor? Porque a mulher caída, ela não vai conseguir se submeter em amor. Ela não vai aceitar essa dominação. O seu coração vai desejar o seu marido. O seu coração vai amar o seu marido. Mas na carne, ela não vai conseguir se submeter a ele. Na carne, ela não vai aceitar esse controle. Pelo contrário, ela vai tentar controlá-la. Controlá-lo, melhor falando. Será que é só lá em casa? Você é a cabeça. Alguém me diz isso de vez em quando. Mas eu sou o pescoço. Haverá uma guerra entre atitudes e desejos. Ama o marido. Ama, mas não consegue se submeter. Qual a coisa mais difícil para uma mulher, pastor? É mesmo sendo tão capaz quanto o homem. Ou melhor, na maioria das vezes, que elas não nos ouçam, mais capazes do que nós, ainda assim, ter que se submeter. Da mesma forma, o homem caído não vai conseguir amar sua esposa sacrificialmente, como Cristo amou a igreja. O homem caído não vai conseguir amar uma só mulher por toda a vida e amar como Cristo ama a igreja. Na carne ele vai querer explorá-la, usá-la, abusar de sua boa vontade, vai tentar subjugá-la de forma autoritária, sem amor, vai querer dominá-la pela força, com chantagens. Esse é o retrato do casamento após a guerra, após a queda. Pense numa coisa difícil para a mulher se submeter a um homem, mesmo sendo tão capaz quanto ele. Pense numa coisa difícil para o homem amar uma só mulher. Mas aquilo que é mais difícil é o único mandamento que a Bíblia exige para voltar ao propósito, para ser feliz como no Éden. Por isso vem Paulo no Novo Testamento e diz: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, e aos maridos diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. E alguém lê isso, e alguém diz assim: mas como nós vamos conseguir fazer isso? Como nós vamos conseguir cumprir esse mandamento? Um homem natural olha isso e diz assim: é impossível amar essa mulher, essa pessoa que não se encaixa comigo, não é minha alma gêmea. Acho que eu casei a alma gêmea com a de novela. Isso não existe na vida, irmão. Ele acha impossível olhar para uma só mulher, desejar uma só mulher, só ter olhos para uma mulher, amar de forma sacrificial. O homem carnal, o homem natural vai dizer: pastor, isso é impossível. Mas escute, é difícil para a mulher também se submeter a um homem que às vezes não consegue olhar um palmo à frente do seu próprio nariz. Um homem confuso, um homem cheio de traumas, que uma mulher imperfeita o educou, a mãe dele. E ele traz um monte de problema para o casamento. E você olha e consegue ter um discernimento, às vezes melhor do que ele, mas tem que submeter, porque ele é a cabeça, é ele que manda. Pense numa coisa difícil. O homem carnal vai achar isso impossível. A mulher carnal vai achar que isso é machismo. Isso não é coisa de Deus. A verdade, irmãos, é que isso é difícil para todos. Você pode ser crente, você pode ser pastor, você pode ser um homem quase santo, está quase nascendo uma asa nas suas costas, mas escute. Isso é difícil, mas escute, é o único mandamento. Quer seguir a palavra, quer seguir o padrão de Deus, quer cumprir os propósitos de Deus, quer sentir como Deus sente, ver como Deus vê, é isso, é esse mandamento. Embora a ordem do Novo Testamento seja simples, é algo impossível para muitos homens e é impossível para muitas mulheres. Conflitos internos vão gerar conflitos externos e assim eles vão viver. Entre desejos, conflitos, pensamentos contrários e guerra.
Que guerra. Mas não desanime. Vamos ler o contexto de Efésios. Pastor, que coisa difícil, meu Deus. Efésios é uma carta. Amém? Quando Paulo escreveu Efésios, Paulo não escreveu dividindo capítulos e versículos, não. Ele escreveu como você escreve uma carta. Então a gente precisa ler o contexto de Efésios. E eu quero que você volte do versículo 22 ao versículo 18. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 5, por favor. Efésios capítulo 5. Veja que o texto, vós mulheres, começa no versículo 22, não é isso? Efésios 5. Vê aí, Paulinho, o que é que diz o 22? Efésios 5, está procurando? É cronológica essa Bíblia? Se for, dá ruim. É não? Achou, Estela? 5, 22, o que é que diz? Pronto, é isso aí. Muitas Bíblias vão começar a divisão do texto a partir daqui. Deveres domésticos, obrigações do homem e das mulheres. Mas veja, o contexto não começa aqui. O contexto começa no versículo 18. Volte ao versículo 18. Olha o que é que diz o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É aqui que começa. No 18. Enchendo-se do Espírito e não de vinho. Aqui começa. Agora vamos para o 19. Olha o que ele diz no 19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Isso aqui está ligado ao 18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, porque se você fizer isso, você será capaz de cantar, haverá louvores, cânticos espirituais, haverá alegria. Diga, alegria. Quando você se enche do Espírito Santo, você tem alegria na sua casa, você tem alegria na sua vida. E sabe o que acontece, irmãos? Quando nós estamos felizes, nós não brigamos. Quando a sua mulher está feliz, ela fica mais bonita, porque a Bíblia diz isso. O coração alegre formoseia o rosto. Quando você está feliz, alegre, você fica mais saudável emocionalmente, você fica mais comunicativo. Muita coisa que te aborrece, quando você está feliz, não te aborrece, sabe? Até a intimidade, quando você está feliz, flui. Quando você brinca, o dia alegre, você está feliz, as coisas fluem. Quando o outro está cara de rabugento, aborrecido, fica difícil. O negócio não acontece. Mas quando você está feliz, as coisas fluem. E sabe o que acontece? Esse ambiente alegre vai gerar coisas que vão te deixar mais alegre. Vai ser um ciclo virtuoso, porque a presença do Espírito Santo vai te levar de alegria a alegria, de alegria a alegria, e você vai ser feliz. Quando eu vejo na igreja uma irmã triste, eu já sei que o negócio não está acontecendo. É verdade, a pele fica bonita, a irmã fica feliz. É o Espírito Santo. Pastor, se ora muito, o negócio acontece? Acontece. Ficar espiritual, se encher do Espírito Santo, a pornografia sai, você começa a olhar para a tua esposa, a alegria volta, você sente felicidade no casamento. A alegria do Espírito Santo. Olha o versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você se enche do Espírito, você também se enche de gratidão, sabe? Quando a tua casa, a tua vida se enche do Espírito Santo, a murmuração vai embora. Você deixa de ser reclamão, reclamona, murmurador. A Bíblia diz assim, é melhor morar no deserto que ao lado de uma mulher rinchosa. E para sermos democráticos, né? É melhor morar no deserto que ao lado de um homem rixoso. Agora, quando você está cheio do Espírito, irmão, você não reclama. Quando não tem o Espírito Santo, o reclamão, você quer ficar longe, você quer distância. Agora, quando o Espírito Santo entra, a vontade de se afastar, a vontade de se divorciar, a vontade de mudar de casa acaba, porque você tem prazer de estar ao lado de uma pessoa grata. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Veja que coisa linda. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Está dentro desse contexto. Porque se você fizer isso, você será capaz de sujeitar-se uns aos outros. O que é isso, pastor? Admiração mútua.
Quando você está cheio do Espírito Santo, você é capaz de admirar o seu esposo. Você volta a admirar sua esposa. Você reencontra o sentimento que levou vocês ao altar. A mulher volta a reconhecer a autoridade do marido sobre ela. O marido volta a reconhecer o valor da sua esposa, da sua companheira. Veja, tudo isso está ligado ao versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Esta é a chave que nos permite voltar ao propósito. O mesmo se aplica ao versículo 25, 22 e 25. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Como eu consigo isso, pastor? Se enchendo do Espírito. Vós maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Como eu consigo isso, pastor? Se enchendo do Espírito. Só o Espírito Santo consegue fazer com que alcancemos esse propósito. O vinho não consegue. O que é o vinho, pastor? Vinho é a produção humana. Você não tem vinho na natureza. Vinho não é algo natural. Vinho é algo produzido pelo homem. Então, aquilo que o homem produz pode alegrar por um tempo, alegrar artificialmente, pode disfarçar os problemas, porque é isso que a bebida alcoólica faz, disfarça os problemas, mas o vinho, a solução humana, não resolve o problema. Quando termina o efeito do vinho, os problemas estão lá, e pelo contrário, o vinho só produz contenda, porque é obra do homem, é obra da carne. Escute, só o Espírito Santo produz alegria permanente no teu casamento. Só o Espírito Santo torna você capaz de cumprir o propósito para o qual você casou e você vive com esse homem, com essa mulher. Só o Espírito Santo é capaz de produzir admiração mútua. Só o Espírito Santo é capaz de produzir uma gratidão verdadeira pela sua família, pelo que Deus te deu. Só o Espírito Santo. A solução de Deus é sempre melhor que a solução do homem. Você pode ler 1000 livros como tratar bem uma esposa. Você pode participar de 30 congressos femininos, como agradar o seu marido. Você pode decorar diversas formas de tratamento, educados, gentis, elogiosos, amorosos do seu cônjuge. Vou chamar de denguinho, amorzinho, tchutchuquinho. Isso é legal, é bacana. Você pode participar de um congresso à Viva toda semana, mas escute, sem o Espírito Santo, toda solução será temporária. Sem o Espírito Santo, será só a sua boa vontade, só o seu esforço. E acredite, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. O que o homem produz são métodos. O que o homem produz é conhecimento, são técnicas. O que é isso, pastor? Isso é vinho. O vinho não fará você amar sua mulher como Cristo ama a igreja. Conhecimento, técnica, modelos que você pode pegar na internet, livros de como tratar bem a mulher. Você pode decorar essas técnicas, formas de tratamento. Escute, isso não fará você ser submissa ao seu marido como Cristo, como a igreja é a Cristo. Só o Espírito Santo nos torna capazes de amar nossas esposas como Cristo ama a igreja. Só o Espírito Santo tornará você capaz de se submeter ao seu marido em amor como a igreja a Cristo. Só o Espírito Santo nos torna capazes de viver os propósitos de Deus para o casamento e para a vida. Só o Espírito Santo. Terceiro e último lugar, precisamos do Espírito Santo para viver o relacionamento ansiado por Deus ao nos criar. Precisamos do Espírito Santo. Eu dirijo igreja desde os meus 27 anos. Me ajuda aqui, por favor, meu querido. César. Não. André. Porque, gente, não é Menotti não, vocês ficam me confundindo. É o André. É o André. Esse é crente, rapaz. É mais bonito. Isso é da família, né, Paulinho? Por favor, meu amigo. Eu dirijo igreja desde os meus 27 anos. Então eu faço isso há 22 anos.
Estou com 49, corpinho de 48. Às vezes alguém me pergunta assim, pastor, a experiência ajuda? Você é um pastor experiente, ajuda? Deixa eu dizer uma coisa para você, muito pouco. A verdade é essa, muito pouco. A gente não dirige igreja com experiência, não prega com experiência. Vocês viram que eu fui no banheiro ali ontem? Antes eu fico nervoso, irmão. A experiência ajuda muito pouco. Igreja não pode ser vestida com roupa que você compra pronta. Comida oferecida para a igreja nunca pode ser esquentada no micro-ondas. O maná que me serviu ontem, hoje estragou. Todo dia temos que depender do Espírito Santo. Todo dia, Espírito Santo me dirige. Espírito Santo, o que é que o Senhor tem para esse povo? Aquele pastor que quiser dirigir a igreja na experiência está quebrado. Porque é um caminho novo. É uma coisa nova que Deus faz a cada culto. Davi era um guerreiro experiente. Ele estava vivendo o melhor momento no seu ministério. Ele havia dominado todos os reinos à sua volta, havia unificado as tribos, tomado Jerusalém. Ele era o cara, ele estava vivendo o seu melhor momento. Mas segundo Samuel capítulo 5, diz que quando os filisteus marcham contra ele, apesar da experiência, apesar de estar cercado dos melhores guerreiros, de gente que daria a vida por ele, apesar de estar vivendo assim, sabe, o auge, tudo a favor, a Bíblia diz que Davi ora, Senhor, eu devo atacar os filisteus, tu os entregarás em minhas mãos. Nunca entre numa guerra só com a experiência. Nunca entre numa guerra confiando em vitórias anteriores. Dependa sempre do Espírito Santo. Espírito Santo, me orienta. É para eu entrar nesse negócio. Esse relacionamento é de Deus. Nunca seja conduzido pelos seus olhos, por seu coração, porque ele é enganoso. Não é com experiência que lutamos as lutas do Senhor, mas é com a direção do Espírito Santo. Também não é com título. Título é importante, faça quadros, pendure na sua parede. Mas escute, no mundo de Deus, isso não é nada. É legal no mundo dos homens, mas não no mundo de Deus. Saul era rei. Saul tinha um título. Tem título mais importante do que rei, irmão? Não tem. Mas no dia que Saul perdeu o Espírito Santo, ele ficou um endemoniado louco. Sem o Espírito Santo, irmão, a gente não é ninguém. Quando o homem perde o Espírito Santo, ele perde a graça. Ele perde o brilho no olhar. Ele perde o seu propósito. O título vira poeira. Também não é uma questão de força. Sansão matou um leão à mão desarmada. Sansão matou 30 homens num casamento. Sansão matou 1000 homens com uma queixada de jumentos. Sansão levou sobre os seus ombros os portões de Gaza. Mas no dia que o Espírito Santo saiu da vida de Sansão, ele virou um palhaço, um escravo. A Bíblia diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Também não é uma questão de conhecimento. Nicodemos conhecia a Bíblia, era doutor da lei, era um príncipe do farisaísmo, sabia tudo, mas quando ele foi se encontrar com Jesus, Jesus falou, pega o teu conhecimento, Nicodemos, não vale de nada, você tem que nascer de novo, você tem que nascer da água, que é a palavra, e você tem que nascer do Espírito. O homem que não nasce do Espírito não entende as coisas de Deus. É o Espírito que nos conduz, não a inteligência, não o conhecimento, não a experiência. Também não é uma questão de inteligência. O apóstolo Paulo era um cara inteligente. Escreveu 13 livros do Novo Testamento. Sem dúvida é um cara inteligente. Mas em Atos capítulo 16, a Bíblia diz que provavelmente ele está olhando o mapa. E ele chega à conclusão com seus amigos que eles vão para a Ásia Menor. Mas a Bíblia diz que o Espírito os impediu. Então eles dizem assim, vamos para a Bitínia. O Espírito os impediu. E de noite, a Bíblia diz que ele teve uma visão do Espírito. Um homem lhe aparece e diz assim, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Escute, não é com a inteligência que decidimos o nosso rumo, o nosso destino. Não é com experiência, não é com conhecimento, não é com título, é pelo Espírito.
Se você é crente, é pelo Espírito. Há uma grande preocupação hoje com a extinção de algumas espécies. É um pensamento nobre, um pensamento legal. Vamos defender as baleias, o boto cor-de-rosa, o lobo-guará, a tartaruga, o mico-leão dourado. Mas sabe qual era a preocupação de Paulo? Paulo diz assim: não extingais o Espírito. Não deixe que o Espírito seja extinto da sua vida. Não queira viver no seu conhecimento, na sua força, pelos seus títulos, pela sua experiência. A coisa que você mais precisa é o Espírito. Davi expressa o seu grande medo. Eu fico imaginando, pastor, por que Davi tinha esse medo? Eu vou dizer qual é o medo de Davi. Porque ele viu Saul. Davi sucedeu Saul. E quando o Espírito Santo saiu da vida de Saul, Saul ficou louco, endemoniado. Davi tinha medo disso. Então no Salmo 51, quando ele peca, ele faz uma oração, ele diz: ó Deus, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. Não retires da minha vida o teu Espírito. Sabe quantas coisas Davi tinha para perder? Davi poderia perder o trono. Davi poderia perder suas riquezas. Davi poderia perder o seu harém, a sua fama, o seu palácio. Mas ele está dizendo assim: Senhor, pode tirar tudo isso. Pode tirar o título. Pode tirar a riqueza. Pode tirar o palácio. Pode tirar a fama. Pode tirar os holofotes, os aplausos, a cadeira importante. Mas me deixa ser crente. Não tira o Espírito Santo. Eu não sei o que é que você veio buscar aqui, mas deixa eu dizer uma coisa. Eu não estou vendo chave. Eu não estou vendo casa. Eu não estou vendo aliança de casamento. Talvez Deus tenha isso para alguém aqui. Mas de todas as coisas que você mais precisa, você precisa do Espírito Santo. Que a sua oração nessa noite seja: Senhor, não retiras de mim o teu Espírito. Eu não posso viver um relacionamento com o Senhor sem o Espírito Santo. Eu não posso alcançar os propósitos, a tua vontade boa, agradável e perfeita para a minha vida sem o teu Espírito Santo. Eu não posso produzir fruto do Espírito Santo sem o Espírito Santo. Eu preciso do seu Espírito Santo. Quer saber de uma coisa, irmão? Fique de pé, por favor. Você poderia ouvir uma mensagem aqui confrontadora. Você poderia ouvir 10 mensagens confrontadoras. Se a gente tivesse condições e ele tivesse agenda, né, eu poderia trazer aqui o T.D. Jakes. E ele pregaria uma série de 5 mensagens para você aqui. Talvez se eu tivesse assim uma aliança com Deus, eu falo: Deus, T.D. Jakes não. Manda o anjo Gabriel. Manda aquele anjo, Senhor, com 5 metros de altura. Ele vai ficar batendo com a cabeça naquela caixa ali. As asas assim com a envergadura do tamanho desse púlpito aqui. Você ia ter um culto glorioso. Mas se quando você saísse daqui, se você não decidir viver uma vida em comunhão com o Espírito Santo, não vai adiantar nada. Qualquer pregador pode pregar mensagens profundas aqui. E você diz assim: poxa, que bacana, que legal. Mas a verdade, irmão, é que você sabe. Quem não sabe, irmão, que tem que amar a esposa? Quem não sabe que tem que ser fiel à esposa? Quem não sabe que tem que ser educado, tratar bem, abrir a porta do carro, fazer lá, dar bombom, dar presente? A gente sabe disso tudo, irmão. Quem não sabe que você não pode ser reclamona? Se o marido estiver nervoso, você tem que segurar um pouquinho a língua, e ser mais companheira, e ser amiga, e mais carinhosa. Você sabe disso. Então não é uma questão de conhecimento.
nós precisamos do Espírito Santo para conseguir viver aquilo que sabemos. Nós não precisamos de mais conhecimento. Nós precisamos de sermos cheios do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. É isso que você precisa para ser um marido melhor. Ser cheio do Espírito Santo. Você quer ser um profissional melhor? É disso que você precisa. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você quer ser um músico melhor, um ministro de louvor melhor. Você quer ser um cantor melhor. Você quer ser um pastor melhor. Você quer ser uma esposa melhor. Você quer ser um pai melhor, uma mãe melhor. Pastor, do que eu preciso? De um novo curso, de uma nova mensagem, de um novo culto. Não, você precisa ser cheio do Espírito. Enchei-vos. Sou eu que me encho, sou eu que busco, sou eu que desejo. É disso que você precisa. Você não precisa de técnicas. Você é golfinho, você é tubarão, você é lobo. Você é um crente que precisa ser cheio do Espírito Santo. É disso que você precisa. É disso. Ser cheio do Espírito. Você sabe o que precisa. Você sabe. E só há uma maneira de mudar as coisas. Só há uma maneira. Não há outra. É se enchendo do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Quando Jesus ressuscita, Jesus tinha uma missão para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Qual era? Pregar o Evangelho. Transmitir aquilo que eles ouviram. Mas Jesus, não. Isso é urgente. Isso é importante. Pregar o Evangelho a toda criatura. Mas primeiro, fique em Jerusalém. Fique aqui em Jerusalém. Até quando, pastor? Até quando, Senhor? Até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito. Sem o Espírito vocês não podem pregar. Sem o Espírito vocês não serão uma igreja. Sabe, pastor, quando o homem passou a existir? Quando Deus soprou o seu Espírito nas narinas do homem. Pastor, quando a igreja passou a existir? Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja. Sem o Espírito Santo, nós não somos igreja. Sem o Espírito Santo, nós somos um encontro social. Sem o Espírito Santo, esse lance de irmão vira gíria. Sem o Espírito Santo, oração vira ladainha. Sem o Espírito Santo, servir é uma humilhação. Sem o Espírito Santo, púlpito vira palco. Sem o Espírito Santo, louvor vira apresentação. Sem o Espírito Santo, casamento vira um fardo. Sem o Espírito Santo, você não consegue amar sua esposa. Sem o Espírito Santo, se submeter ao seu marido é machismo. Sem o Espírito Santo, você vai continuar ouvindo instruções, pregações, lendo livros e nada vai mudar. Nada vai mudar. Eu preciso do Espírito Santo. Nada é mais urgente. Nada é mais urgente. Ezequiel 37, você conhece o texto? Vou chamar isso aqui e eu quero fazer essa oração com você. Ezequiel 37, versículo 8, o profeta diz assim, coloca na tela. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia neles espírito. O ministério de louvor estava no lugar. Tinha luz, tinha som, tinha cadeira, tinha obreiros, tinha estacionamento, tinha templo. Mas sem o Espírito, está morto. Sem o Espírito Santo, são corpos estendidos. Sem o Espírito Santo, essa é uma reunião como qualquer outra. É a presença do Espírito que nos torna igreja. É o Espírito Santo que nos faz um exército poderoso. É o Espírito Santo que nos dá poder para vivermos os propósitos de Deus. O que é que você sonha? O que é que você deseja? Onde você quer alcançar? O que você espera para ser feliz? Escute, tudo o que você precisa é ser cheio do Espírito. Você pode ter muitas necessidades, mas nada é mais urgente do que viver uma vida cheia do Espírito Santo.
saia daqui dizendo: eu não vou reclamar mais, eu não vou murmurar mais. Não é uma questão de falar, de conversar, de DR, de dar conselho, de técnica. É uma questão de orar, é uma questão de buscar, de me consagrar, de me encher do Espírito. Porque se você se encher do Espírito, eu garanto que teu casamento será restaurado. Se você se encher do Espírito, eu garanto que os teus filhos sentirão desejo de voltar à igreja. Se você se encher do Espírito Santo, eu garanto que você vai viver a vontade boa, agradável e perfeita de Deus para você. Nada é mais urgente do que viver uma vida cheia do Espírito Santo. Mais do que mais dinheiro, mais do que uma casa maior, mais do que uma esposa nova, um esposo novo, mais do que um novo curso, mais do que uma nova faculdade, mais do que uma nova pós, você precisa ser cheio do Espírito. Não retira de mim o teu Espírito, Deus. Feche seus olhos.